Durante a maior parte da guerra contra a Rússia, a Ucrânia focou na defesa, quase sendo forçada a isso. Restrições de armas ocidentais impediram a Ucrânia de atacar por muito tempo. Quando a Ucrânia começou a atacar território russo, seus ataques com drones eram geralmente isolados, antes de mirarem outro alvo. Mas agora tudo mudou. A Rússia não vai se recuperar disso. A atualização da estratégia da Ucrânia mudou o jogo, e isso pode ser suficiente para colocar o futuro da guerra nas mãos da Ucrânia. Tudo se resume ao que já discutimos: refinarias de petróleo russas pegando fogo. Em 25 de agosto, a Reuters informou que a Ucrânia aumentou ataques de drones a refinarias e infraestrutura de energia da Rússia. Em uma série de ataques destinados a prejudicar ambos, há um propósito por trás desse aumento na frequência dos ataques. Eles são projetados para atingir o setor mais importante da economia russa, um setor do qual Vladimir Putin depende há anos. Para garantir que o dinheiro de que ele precisa para financiar sua brutal invasão à Ucrânia continue entrando. Quando falamos em dinheiro, estamos falando de bilhões de dólares. Em 2024, a Rússia lucrou dólares dos Estados Unidos, 192 bilhões com exportações de petróleo e derivados. Isso representou um aumento de 2% em relação ao dinheiro gerado por esses setores em 2023. Mesmo com a Rússia vendendo 350 mil barris a menos por dia em 2024. Nada mal para um país que está gastando até $1 bilhão por dia na guerra que Putin começou. É um país que depende do petróleo e gás para cerca de 1/4 de seu orçamento. A Ucrânia reconheceu a necessidade de agir sobre o grande fluxo de caixa e em agosto tomou uma medida. Uma série de ataques realizados ao longo do mês resultou em 10 refinarias de petróleo da Rússia sendo danificadas e, em alguns casos, forçadas a sair do ar. Segundo a Reuters, isso interrompeu 17% da capacidade de refino de petróleo da Rússia, ou 11 milhões de barris diários. A Rússia tentou se adaptar a isso. Em 26 de agosto, a Reuters informou que a Rússia revisou seus planos de exportação de petróleo bruto a partir dos portos ocidentais, aumentando em 20 mil barris por dia. Isso pode parecer que a Rússia vende mais petróleo, mas não é o caso. O petróleo bruto é o óleo natural, praticamente inutilizável. O petróleo bruto precisa ser transformado em algum tipo de derivado, e é aí que entra o processo de refino. Derivados de petróleo como gasolina, diesel e combustível de avião valem muito mais que o petróleo bruto. Então, a Rússia quer refinar o máximo possível. Assim, ela ganha mais dinheiro. A Rússia elevar as projeções de exportação de petróleo indica que o foco da Ucrânia nas refinarias está dando resultado. Esse petróleo antes ia para refinarias que a Ucrânia desativa. A Rússia é obrigada a vender mais petróleo bruto, pulando essa etapa. Isso terá impacto direto na receita da guerra de Putin, mas não só a exportação foi afetada. O fechamento das refinarias russas também afeta fortemente as necessidades internas do país. Em 26 de agosto, a United 24 informou que o preço da gasolina na Rússia sobe continuamente desde o início do mês. No início de agosto, a tonelada de gasolina era vendida por mais de 77 mil rublos, cerca de $980. Um recorde histórico, segundo o veículo. Ataques às refinarias aumentaram ainda mais os preços. Entre meados e o final de agosto, o custo de uma tonelada de gasolina A95 chegou a 82.300 rublos, $1.023 e continua subindo. No total, as empresas russas que compram a gasolina do país estão pagando 55% a mais agora do que pagavam em janeiro. Esses custos estão sendo repassados ao povo russo. Svetlana Bezanova, moradora de Sebastopol, Crimeia ocupada, destaca a atual atitude geral na Rússia. Vamos aguentar, mas isso pesa muito no orçamento da família. É bem perceptível, disse a Reuters. Lembre-se, isso ocorre enquanto a inflação mensal da Rússia superou 9% durante a maior parte de 2025, chegando a passar de 10%. Só em julho, que a inflação finalmente caiu abaixo de 9%. E mesmo assim, foi por pouco, com a última taxa registrada sendo de 8,8%. Os preços já estão subindo rapidamente para tudo na Rússia. O aumento ainda maior dos preços dos combustíveis, devido aos ataques da Ucrânia, realmente aperta o orçamento do russo médio.
Elas aguentam por enquanto, mas até quando? Os problemas internos só crescem. O fornecimento de gasolina e derivados está tão baixo na Rússia que o país precisa racionar combustível em algumas regiões. O Wall Street Journal diz que partes da Sibéria e da Crimeia, ocupada, já estão vendo o racionamento ser implementado em seus postos de gasolina. Sempre que o combustível está disponível, ele está sendo vendido a preços muito mais altos do que nunca. Alguns postos de gasolina da Rússia podem estar cobrando preços abusivos além dos aumentos já feitos. E por que não fariam isso? Esses postos de gasolina têm um produto que está em altíssima demanda e com uma oferta extremamente limitada. Estão aproveitando enquanto podem. Faz sentido para um dono de posto de gasolina sem escrúpulos que quer lucrar ao máximo em uma situação ruim? Em outras regiões da Rússia, o aumento sazonal do turismo gera ainda mais pressão. Segundo a Reuters, o porto de Vladivostok, no extremo oriente russo, teve longas filas nos postos de gasolina. As autoridades locais disseram que a escassez se deve a um aumento sazonal de turistas. A realidade é que a Rússia está enfrentando uma crise de combustível, que o país está tendo dificuldades para conter. A United 24 diz que o Kremlin tenta controlar fornecedores que querem aumentar muito os preços dos combustíveis. Para o povo russo, isso é um problema, já que os altos escalões parecem esperar que postos de gasolina e empresas semelhantes absorvam o aumento de 55% nos custos de combustível desde o início de 2025. A Rússia proibiu exportações de gasolina desde julho de 2025 para garantir autoabastecimento interno, sem repassar custos aos consumidores. Mesmo assim, esses esforços para conter danos estão falhando. Eles subiram mais de 10% ao ano, passando de 60 rublos, 75 centavos de dólar por litro, segundo United 24. Os preços seguem em alta pela baixa oferta após ataques da Ucrânia, demanda sazonal, gargalos ferroviários por priorização militar e voos interrompidos, levando mais pessoas a viajar de carro. A Rússia está à beira de uma crise de combustível e, graças à Ucrânia, está prestes a cair. Apesar das alegações de autoridades russas de que a crise de combustível diminuirá com o fim da temporada agrícola e chegada do outono, isso parece improvável. A Ucrânia segue atacando refinarias de petróleo, sem sinais de interrupção, e cada ataque traz novas complicações. As sanções ocidentais estão se somando aos cronogramas de manutenção já existentes das refinarias russas, tornando mais difícil do que nunca colocar as refinarias danificadas de volta em operação. A essa altura, você pode estar pensando, e daí? Os ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo da Rússia são impressionantes, mas não é nada que a gente já não tenha visto antes. À primeira vista parece assim. Porém, agosto foi um ponto de virada na estratégia da Ucrânia para destruir refinarias. Sim, ela já atacou várias refinarias antes, mas esses ataques eram isolados. Agora vemos uma Ucrânia que produziu milhares de drones e em breve terá mísseis de longo alcance próprios, que é capaz de realizar ataques sustentados contra os recursos mais valiosos da Rússia. Mas falaremos mais sobre isso em um momento. Em 22 de agosto, um comentarista militar famoso pelo apelido Dmitriev resumiu perfeitamente como a estratégia de ataques de longo alcance da Ucrânia evoluiu até causar todos os problemas mencionados. Em 2025, as táticas dos ataques ucranianos mudaram, disse Dmitriev no Telegram. Antes eram pontuais. Unidade danificada reduziu produção, mas fábrica se recuperou em semanas. Agora, os ataques ocorrem de forma serial e repetida nas mesmas refinarias: Ryazan, Novokuibishevsk, Syzran, Volgogrado e Afipsk. O ajuste estratégico dificultou os reparos russos aos danos causados pela Ucrânia. Como Dmitriev destaca, a Rússia não consegue restaurar as unidades de processamento primário, hidrocracking e craqueamento catalítico que a Ucrânia atinge, porque ataques secundários e terciários causam ainda mais danos. Por exemplo, após uma série de ataques, metade da refinaria de Ryazan, que representa 5% da capacidade da Federação Russa, parou de processar. E a refinaria de Novokuibishevsk, que representa 3%, teve seu processamento primário danificado. O comentarista diz: esse tipo de paralisação de longo prazo não teria sido possível com a estratégia anterior da Ucrânia. Antes, a Ucrânia atacava a refinaria de Ryazan e depois ficava meses sem agir. Isso dava tempo para a Rússia fazer os reparos,
colocando a refinaria de volta em operação para que ela pudesse continuar funcionando, mesmo que em ritmo reduzido. A Rússia perdeu o tempo de respiro, pois a Ucrânia ataca repetidamente e impede reparos. Paul Warburg detalha mais em sua análise de 26 de agosto sobre a nova estratégia da Ucrânia. Para muitos, parece mais do mesmo, diz Paul Warburg, mas não é de forma alguma. Warburg continua explicando a estratégia anterior da Ucrânia de ataques isolados contra refinarias antes de passar para o próximo alvo, antes de acrescentar. E agora a Ucrânia está atingindo as mesmas refinarias repetidas vezes, de novo e de novo. A mesma refinaria várias vezes. E isso significa um esforço concentrado para realmente tirar instalações individuais completamente do ar. A estratégia anterior era basicamente fazer furos, quase como disparos aleatórios contra o refino de petróleo da Rússia. Os ataques contínuos da Ucrânia mostram que eles querem matar, a ponto de as refinarias estarem em sério risco de serem desativadas permanentemente. Se isso ocorrer, a Rússia perderá a receita dos produtos de petróleo refinado, pois terá que vender petróleo bruto para países que não o desejam. Para piorar para a Rússia, a Ucrânia só vai aprimorar seus ataques. A Ucrânia ataca refinarias russas com drones de longo alcance. Apesar de eficazes, esses drones não têm força explosiva suficiente para causar danos irreparáveis à Rússia. Assim como a estratégia da Ucrânia, isso vai mudar. Em 26 de agosto, a Euronews falou sobre a nova arma milagrosa da Ucrânia. A arma FP-5 Flamingo é um míssil de cruzeiro nacional de longo alcance, alcançando 3.000 quilômetros e capaz de transportar mais de 1.100 quilogramas de explosivos. Se os drones estão fazendo ataques pontuais, o Flamingo é forte o suficiente para deixar crateras onde antes ficavam as refinarias da Rússia. O míssil ser fabricado na Ucrânia permite ao país usá-lo sem pedir permissão a terceiros. Isso é muito significativo. Recentemente, foi revelado que os Estados Unidos da América proibiram a Ucrânia de usar mísseis de longo alcance na Rússia. Com o novo processo de aprovação, a Ucrânia só pode disparar após solicitar e obter autorização do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, tornando difícil para o país avançar. Esse processo está em vigor há vários meses, informou o Wall Street Journal em 23 de agosto. A Ucrânia aparentemente não recebeu respostas positivas aos seus pedidos. Warburg explica por que a ascensão do Flamingo pode ser a peça final no quebra-cabeça da nova estratégia da Ucrânia. Uma vez que os Flamingos entram em cena, eles podem causar um impacto muito maior e atingir muito mais profundamente. Ele afirma que, na Rússia, essas instalações poderiam ser desativadas de forma mais séria. O Flamingo pode acabar sendo o golpe de misericórdia da Ucrânia, uma arma que vai devastar o refino de petróleo da Rússia. A lista de problemas que discutimos antes no vídeo pode até parecer pequena diante do que vem a seguir. A Rússia pode fazer algo em relação à nova estratégia da Ucrânia? Na verdade, não. Dmitriev explica no Telegram que isso ocorre devido a outro fator que permitiu à Ucrânia criar essa estratégia evoluída. O mapa das refinarias russas expõe um problema estratégico. O refino está concentrado na Europa do país, mas o consumo de combustível cresce no Extremo Oriente. Ele explica. Isso gera dois problemas. Primeiro, a Rússia não pode só enviar mais petróleo para as refinarias do leste, onde eles estarão longe o suficiente para ficarem fora do alcance até mesmo do Flamingo da Ucrânia. A infraestrutura não existe e a Rússia não tem anos para construí-la. Esse conflito de refinarias ocidentais suprindo a demanda oriental aumenta os riscos. O combustível e outros produtos que a Rússia está vendendo precisam viajar centenas, muitas vezes até milhares de quilômetros, para chegar onde precisam. Essa enorme distância, incorporada à cadeia de suprimentos, cria muitas oportunidades para a Ucrânia realizar outros ataques. Com os combustíveis russos em trânsito, a Ucrânia prejudica essa cadeia de suprimentos, como explica Dmitriev. Ao mesmo tempo, vantes e drones marítimos estão sendo usados nos terminais de exportação. Ataques a Ust-Luga e Novorossiysk já interromperam temporariamente o envio de derivados de petróleo. Madyar relatou danos ao oleoduto Druzhba, que fornece petróleo russo para sua terra natal histórica. Ele afirma que a Ucrânia não só elimina o petróleo refinado na origem, mas também destrói as instalações usadas pela Rússia para exportá-lo.
Resta apenas uma pergunta: por quê? A Ucrânia escolheu agora começar a tirar total proveito de seus estoques crescentes de drones e mísseis fabricados internamente para destruir as refinarias da Rússia. Uma grande parte do motivo se resume ao timing. No passado, a Ucrânia não tinha a quantidade necessária de drones para realizar ataques sustentados como os que estamos vendo agora. Também estava extremamente limitada em relação ao número de mísseis que possuía e como poderia usá-los. O primeiro problema já não existe mais, e o segundo está em processo de ser resolvido com o surgimento do Flamingo. No entanto, há outros motivos, um dos quais se resume ao fato de a Ucrânia estar cansada de seus aliados fazerem negócios com a Rússia, enquanto, ao mesmo tempo, a condenam por iniciar a guerra. A Ucrânia decidiu dizer basta. Warburg afirma que já negociam com a Rússia há muito tempo. Já expressamos nossa frustração sobre isso. Chega, Warburg tem razão. Segundo o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, em 2024, a União Europeia gastou mais com combustíveis fósseis russos do que com ajuda militar à Ucrânia. A diferença foi enorme. 229 bilhões gastos em combustível russo versus 196 bilhões em ajuda militar. A Ucrânia pode dizer, com razão, que a União Europeia eliminou qualquer vantagem que essas compras trariam ao país. Apesar das sanções e condenações, a União Europeia continuou financiando Putin, permitindo que a Rússia mantivesse a invasão iniciada pelo líder russo. Existe hipocrisia, com a Europa querendo ter vantagem sem abrir mão de nada. Em 2025, a Ucrânia passou a atacar o petróleo refinado russo e a infraestrutura de transporte de gás natural liquefeito e energia em sua origem. A lógica é simples. Ninguém pode comprar os combustíveis fósseis da Rússia se esses combustíveis estiverem em chamas e as refinarias que os produziram tiverem sido reduzidas a escombros. Mas isso não é tudo. Também citamos um fator de timing no caso da Ucrânia. Agora, tendo os estoques de drones, a Ucrânia precisa executar sua estratégia de atacar repetidamente as refinarias. No entanto, o timing também entra em jogo em relação ao que vem acontecendo no nível diplomático, longe do campo de batalha. Especificamente, a reunião de agosto entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e Vladimir Putin, no Alasca, pode estar desempenhando um papel no que a Ucrânia está fazendo agora. Essa reunião acabou não alcançando muita coisa, pelo menos do ponto de vista ucraniano. Certamente não levou Putin a concordar em acabar com a guerra. Poucos dias antes da reunião no Alasca acontecer, Trump estava dizendo a Putin que ele enfrentaria consequências severas se nenhum acordo de paz fosse alcançado. Provavelmente, seriam as sanções secundárias que Trump já ameaçava antes. Para a Ucrânia, Putin usou a reunião no Alasca para um encontro direto. Romper o isolamento imposto à Rússia desde fevereiro de 2022 e sair sem concordar com nada que beneficie a Ucrânia. Nos dias desde aquela reunião, a Rússia também descartou a possibilidade de aceitar qualquer tropa europeia entrando na Ucrânia como parte de uma garantia de segurança. Ou seja, as exigências permanecem as mesmas, por isso a Ucrânia aprimorou sua estratégia. Agora, faz o que as sanções dos Estados Unidos da América fariam ao desativar as refinarias. Isso é poder da Ucrânia. Uma mensagem está sendo enviada para Trump, mostrando que, se ele realmente quiser trazer paz para a guerra na Ucrânia, então ele precisa agir rápido. A Ucrânia não vai mais esperar. E os Estados Unidos da América podem se tornar irrelevantes. A nova estratégia da Ucrânia também manda um recado à Rússia. Ela identificou a maior fraqueza da Rússia, explica o canal do YouTube Cortina de Silício, afirmando: a indústria de petróleo e gás da Rússia, antissímbolo de força econômica e geopolítica, agora é um ponto vulnerável. Um grande calcanhar de Aquiles para a economia russa e a máquina de guerra de Putin. O canal destaca como a maior parte do refino da Rússia está localizada no oeste do país, como mencionamos anteriormente. No entanto, a verdadeira fraqueza aqui está em quão profundamente a Rússia depende de seus combustíveis fósseis para manter sua economia funcionando. Mencionamos isso anteriormente ao explicar como a receita de combustíveis fósseis representa 25% do orçamento federal russo. Pense em toda essa receita sendo desperdiçada. Quase 200 bilhões de dólares perdidos após a Ucrânia mudar sua estratégia e atacar repetidamente refinarias russas. A Rússia enfrenta situação econômica desesperadora. Segundo a Business Insider, o país pode ficar sem reservas financeiras no outono de 2025. Putin usa esse fundo de emergência para sustentar a guerra.
eliminar parte, e nem mesmo toda, da receita da Rússia, enquanto cria uma grave crise doméstica de combustível. E você acaba com uma versão da Rússia que não consegue continuar lutando. O enorme tamanho da Rússia é uma fraqueza, segundo o Conselho do Atlântico, ao analisar a crise de combustível do país. Com ataques aéreos em todo o país, a Ucrânia quer explorar essa vasta área e torná-la a principal fraqueza da Rússia, segundo o Conselho. O Kremlin não possui defesa aérea suficiente para proteger milhares de alvos militares e energéticos em 11 fusos horários. Por séculos, a Rússia usou seu vasto território para se defender, mas isso já não é mais relevante. A Ucrânia não precisa atacar o leste, pois as refinarias-alvo estão no oeste. Drones e mísseis não têm as limitações das tropas marchando longas distâncias. Com um ajuste estratégico, a Ucrânia mudou tudo, e há outro mega-míssil ucraniano que preocupa a Rússia, além do Flamingo. Veja no vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre as táticas da Ucrânia. Obrigado por assistir.